Partindo desse princípio, qual a relação entre a hipertrofia, o ganho de massa e a flexibilidade? Vamos lá. Ambos precisam de um trabalho que machuque um pouquinho o meu músculo. Isso é um ponto incomum. Só que esse trabalho, ele é diferente. Um eu vou trabalhar com carga e outro eu vou trabalhar tracionando o músculo. E a resposta para esse trabalho também é diferente. Por mais que o meu músculo seja o mesmo, eu não tenho como fazer alongamento no meu músculo e ele ganhar volume. Percebe? Não adianta eu imaginar que se eu ficar mais flexível, eu vou aumentar a hipertrofia, não vou aumentar o volume do meu músculo. Fisiologicamente, isso não acontece. Quando eu faço alongamento, ele vai tentar se recuperar crescendo de tamanho. Quando eu faço treino de carga, né, de massa, ele vai se recuperar ficando mais forte. Então, é incompatível, sim? Só que, se você for mais flexível, você tem condições de melhorar o seu ganho de massa. Como assim, Mari? Você acabou de falar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fisiologicamente, não. Fisiologicamente, não tem absolutamente nada a ver com a outra. Agora, se eu me tornar tão flexível ao ponto de zerar uma abertura, por exemplo, eu vou ter uma amplitude de movimento, eu consigo levar a minha perna, levar o meu corpo onde eu quiser, sim? E aí é onde entra a grande questão de quem faz musculação, quem faz crossfit, quem faz calistenia, né, que trabalha com o próprio peso do corpo, que é, muitas vezes, a pessoa tem dificuldade para fazer o exercício para ganhar hipertrofia, porque ela não consegue chegar naquela angulação do exercício. Por exemplo, um agachamento. Quando a gente faz um agachamento, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa descer, né? Agachar e empinar o bumbum. Por que no agachamento a gente empina o bumbum? Vocês já pararam para pensar nisso? Para o nosso ganho de hipertrofia ele ser otimizado, a gente conseguir ganhar mais massa muscular de uma maneira mais rápida, mais fácil, a gente precisa recrutar o maior número de fibras musculares daquele músculo. Pensa comigo, vou lá fazer meu agachamento, tô lá em pé. Se eu abaixo até 90 graus ali, fazendo um ângulo de 90 graus no meu joelho, eu acabo recrutando muito mais fibra do que se eu ficasse mais para cima. Sim? O que eu tô querendo dizer? Vamos lá. Ai, gente, vamos lá de agachamento hoje. Tô aqui, certo? Pra gente fazer um agachamento, ó. Se eu fizer um agachamento até aqui, eu recruto um volume de fibra. Se eu fizer um agachamento até lá embaixo, eu recruto outro volume de fibra. Sim, meu joelho não deixa. Até aqui, eu estou recrutando outro volume de fibra, ok? Se eu consigo empinar o meu bumbum, uma coisa é eu agachar aqui, ó. A outra coisa é eu agachar aqui. Quando eu faço isso, eu traciono toda essa fibra da parte de trás ali da minha perna, né? Que é o que a gente trabalha no agachamento. E aí, quanto mais flexibilidade eu tenho, mais eu consigo fazer o ângulo certinho do agachamento. Por exemplo, e existem muitos outros exercícios que a gente tem um ângulo certo. Por exemplo, no próprio leg press. Se eu não tenho flexibilidade, dificilmente eu consigo me posicionar de uma maneira adequada naquele equipamento para recrutar o maior número de fibras. Então, não é que eu fazer alongamento faz eu ganhar massa, mas eu ser flexível me permite se colocar em posturas que quem não é flexível não consegue, né? Quem não é flexível não consegue fazer um agachamento empinando de verdade o bumbum ali, e aí não consegue recrutar todas as fibras, não consegue otimizar o ganho de massa, sim? Então, pensa sempre que não é que o alongamento é que vai fazer você ganhar massa, ele vai permitir que você se torne mais flexível, e mais flexível você vai chegar na posição que você precisa para fazer os exercícios, sim? E um dos exemplos é o agachamento, tá?
E o que é que a galera da hipertrofia acaba errando, né, na hora de pensar em alongamento, em zerar a abertura? Não, eu entendi. A galera do cross é bem ligada nessa questão de flexibilidade, né? Porque lá vocês precisam bastante dessa questão. Eu fiz um tempinho de cross, acho que eu fiz um mês de cross. Olha, eu adorei aquilo. Eu sou ligada no desafio, né? Eu sou a maluca dos desafios, eu adoro. E aí, o que a gente acaba cometendo de erro ali, principalmente a galera que treina hipertrofia, com relação ao ganho de flexibilidade para zerar uma abertura, por exemplo? A primeira coisa é pensar num treino global de flexibilidade, ao invés de um treino focado em zerar a abertura. O que eu quero dizer? Gente, tem muitas aulas de alongamento que são maravilhosas, que são deliciosas de fazer. Eu mesma tenho um grupo, né, que a gente chama de Comunidade Mar em Movimento. Nesse grupo, eu trabalho com os meus alunos nada de zerar a abertura. Eu trabalho aulas de alongamento completa para o corpo todo. Sim, para quê? Para aquela compensação do dia a dia, sabe? Muitas vezes quem trabalha muito em pé ou muito sentado tem muita dor nas costas e tudo mais. Então, a gente trabalha alongamento, mas é um alongamento global. O alongamento global é uma aula deliciosa, só que não é uma aula que vai fazer você zerar a abertura. Por quê? Porque ele está trabalhando o corpo como um todo, buscando um equilíbrio, não necessariamente focando exatamente nos músculos que precisam focar para zerar uma abertura. Então, quando a gente está falando de se tornar mais flexível para quem faz musculação cross, é importante o corpo como um todo? Sim, é. Agora, se eu focar em zerar uma abertura, eu vou chegar no ponto mais alto de flexibilidade no quesito pernas. Sim? A maior parte dos exercícios que a gente faz e tem dificuldade de fazer na academia, imagino que no cross, pelo menos eu tinha, é o quê? Exercício de perna. Sim? E aí, com a flexibilidade, com o meu corpo mais flexível, eu consigo me colocar melhor nessas posições. Agora, não adianta eu pensar num alongamento global se eu quero zerar essa abertura, se eu quero ter essa flexibilidade de pernas. Eu preciso pensar num alongamento focado. E como é que eu penso no alongamento focado em abertura? Então, primeira coisa, ok, para eu zerar uma abertura de pernas, então eu preciso fazer um treino focado em abertura de pernas. Outra coisa que as pessoas acabam... Quem faz trabalho de hipertrofia acaba trocando as bolas ali. Quando a gente faz alongamento, dependendo do tipo de alongamento que você faz, você pode deixar a sua musculatura mais esperta para fazer atividade de força, respondendo mais, com mais explosão muscular, ou você pode deixar ela mais lenta, ela perder potência muscular. Como assim, Mari? Eu tô falando aqui que dependendo do tipo de alongamento que você faz. Não tô falando do tipo de exercício. Exercício tanto faz. Mas o tipo de alongamento. Como assim? Existe tipo de alongamento? Existe. Por exemplo, tem um tipo de alongamento que é muito comum da gente fazer, que é onde a gente fica paradinho, né? Então eu vou lá, estico lá meus pés lá na frente, ponho a mão lá no pé e fico lá parada. Sim, isso aqui se chama alongamento estático. Eu fico numa postura de alongamento por um determinado tempo, por uma quantidade ali de segundos, segurando o meu músculo tracionado, tá? Então, aqui eu tô segurando meu músculo tracionado. Qual músculo? Que tá atrás da minha perna, ok? Existe um outro tipo de alongamento, que é um alongamento dinâmico. Por exemplo, tô lá e aí eu faço esse movimento aqui, ó. Balanço. Sim, balanço bem grandão. Quando eu balanço meu corpo, eu tô fazendo o meu músculo esticar e voltar. Ó, meu músculo aqui atrás da perna. Esticou porque eu vim para frente e voltou. Quando eu faço esse alongamento que balança, e talvez vocês não estejam reconhecendo, mas é o mesmo alongamento que às vezes a gente faz assim, né? 1, 2, 3, 4, é a mesma coisa. Quando eu faço esse alongamento que balança, é um alongamento dinâmico. É um outro tipo de alongamento. Ele tem uma outra ação em cima do músculo. Existe um outro tipo que é o balístico. A gente balança também, mas é uns balancinhos menores e ele vai variando a intensidade. Tem todo um protocolo super bonitinho o balístico. Existe um outro tipo que é o FNP,
facilitação neuromuscular proprioceptiva. Não precisa decorar esses nomes, não, só para a gente por curiosidade. Que é o quê? É quando eu tento enganar o meu músculo. Então, eu faço força contrária, depois eu relaxo para conseguir alongar. Então, o que eu quero te dizer é que existe uma infinidade de tipos, de maneiras da gente trabalhar a flexibilidade do músculo, da gente alongar esse músculo. Só que dependendo do tipo que eu escolho, eu posso fazer esse músculo ter mais potência muscular ou diminuir a potência. Então, às vezes, a gente vai lá para a musculação e fala, eu vou fazer um alongamento para poder começar a minha musculação. Às vezes pode ser ótimo e às vezes pode ser um tiro no pé. Porque às vezes eu posso dar potência para o meu músculo para fazer meu treino de musculação e às vezes eu posso dar um tiro no pé de tirar a potência do meu músculo. Então, entender qual é o tipo de alongamento correto é uma ótima maneira da gente começar a dar condições para o nosso corpo de ganhar mais hipertrofia. E aí, vocês querem saber qual é o tipo correto? Ou eu pulo essa fase, né? A Mari fala e não termina, né? Ó, quando a gente faz alongamento estático, esse que fica parado, segundo as pesquisas, o nosso músculo ele leva aproximadamente 1 hora para voltar a ter potência de força. Imagina, eu faço alongamento agora, são 10 horas da manhã, faço lá meu treino de zerar a abertura com alongamento estático, fiz lá linda, maravilhosa, tô lá paradinha. E, gente, é alongamento de alta intensidade, tá? Então, tem que segurar pelo menos 20 segundos, trabalhar ali no limite de dorsete, tudo isso vocês vão aprender no desafio. E aí, fui lá, fiz meu alongamento de zerar a abertura, né? Sai até com as pernas mole. Sabe aquele alongamento que você sai com as pernas mole? Sai com as pernas mole exatamente por isso, porque diminuiu a potência do seu músculo de força. Ele perde momentaneamente a capacidade dele de fazer contração. E aí, segundo as pesquisas, leva mais ou menos 1 hora para voltar. Então, por volta das 11 da manhã, é que eu poderia estar começando a fazer a minha aula de balé, que me exige força. É que eu poderia estar começando a fazer meu treino de musculação, que exige força. É que eu poderia estar fazendo meu treino de artes marciais, que eu vou chutar e exige força. Então, alongamento do tipo estático, ou eu faço 1 hora antes do meu treino, pelo menos 1 hora antes, ou eu vou fazer depois do treino. Terminei o treino, dá uns 5 minutinhos para o corpo esfriar, para eu perceber o meu limite, e aí eu vou para o alongamento.